Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, meu irmão e minha irmã. Hoje a nossa leitura se concentra em Levítico 14 e 15. Na leitura anterior nós vimos que o capítulo 11 estabelece quais animais são puros, permitidos para o consumo, e impuros, aqueles que seriam proibidos, refletindo preocupações sanitárias e distinções rituais para os israelitas. O capítulo 12 aborda a purificação após o parto, determinando períodos de impureza para a mãe e a necessidade de sacrifícios para a purificação. Já o capítulo 13 trata das diretrizes para diagnosticar doenças de pele, como a lepra, roupas contaminadas e medidas de isolamento, demonstrando um sistema avançado de controle sanitário e espiritual na comunidade. O capítulo 14 relata a purificação do leproso e da casa contaminada. Em relação ao rito de purificação do leproso, o Norman Champlin, no seu comentário O Antigo Testamento, interpretado versículo por versículo, ele enumera 19 etapas, desde a primeira, que é a comunicação da cura do leproso pelos familiares, até o momento em que ele é reintegrado à comunidade totalmente. Quando alguém era curado de uma doença de pele, um sacerdote realizava um ritual para declará-lo puro. O processo envolvia 2 pássaros vivos, madeira de cedro, escarlate e isopo. E um pássaro era morto, seu sangue misturado com água, enquanto o outro era solto sobre o campo. A pessoa passava por um período de isolamento, seus pelos eram raspados e depois se faziam sacrifícios no tabernáculo. Também nesse capítulo nós temos a purificação de uma casa contaminada. Se uma casa tivesse sinais de lepra, evidentemente a casa não pegava a lepra, né? Mas esses sinais seriam, na verdade, mofo ou algum tipo de fungo. O sacerdote inspecionava e determinava se era necessário remover as pedras afetadas ou até demolir a construção. O rito de purificação envolvia os mesmos elementos usados para o leproso: pássaros, madeira de cedro, escarlate e isopo. O contexto cultural e religioso da época indicava que o ritual de purificação em Levítico capítulo 14 está profundamente enraizado entre os costumes de Israel. A lepra, ou tissarat em hebraico, não se referia apenas à hanseníase moderna. Também se referia, mas a uma variedade de condições, de doenças de pele e até mesmo o mofo em roupas e casas. O ritual de purificação era tanto um ato religioso quanto uma forma de reintegrar indivíduos à comunidade, que poderia tê-los isolado devido às preocupações com impureza ritual. Alguns estudiosos sugerem que os rituais de purificação podem ter tido um componente prático relacionado à higiene e à saúde. Isolar indivíduos com condições de pele contagiosas e purificar roupas e casas com mofo poderia ajudar a prevenir a propagação de doenças. No entanto, é importante ressaltar que o principal do texto bíblico é a pureza ritual e não a medicina moderna. Outras culturas, no Oriente Médio também, textos mesopotâmicos e egípcios descreviam também alguns rituais de purificação para afastar algumas impurezas e doenças. Essas semelhanças sugerem que o ritual de Levítico está dentro do contexto do Oriente Médio. Agora, temos algumas lições interessantes e alguns simbolismos que são intrigantes. O pecado, evidentemente, é comparado com a lepra, que separa a pessoa da comunidade e de Deus. Assim como os rituais purificavam o doente, Cristo nos purifica de todo pecado. Deus ele se preocupa com o bem-estar físico e espiritual do seu povo. Muitos estudiosos, e nós incluímos novamente o Norman Champlin, veem o ritual de purificação da lepra em Levítico capítulo 14 como uma possível alusão ou tipo
figura de linguagem ou simbólica da morte e obra redentora de Jesus Cristo. Essa interpretação está enraizada na teologia cristã, que frequentemente vê no Antigo Testamento prefigurações ou sombras do que seria plenamente revelado no Novo Testamento, especialmente e principalmente na pessoa e obra de Jesus Cristo. Alguns pontos a gente pode destacar desse texto que são muito interessantes. Por exemplo, o uso de 2 pássaros. No ritual, 2 pássaros são usados. Um é sacrificado sobre água corrente e o outro é solto, vivo, após ser mergulhado no sangue do primeiro pássaro. No Antigo Testamento, o simbolismo poderia ser bem o fato de que a pessoa estava agora passando por um processo, ela estava morta, né, com o primeiro pássaro, e depois ela acaba sendo reintegrada à comunidade, passando a estar viva novamente com o povo. Mas em relação a Cristo, o pássaro sacrificado representa a morte de Jesus, que derramou seu sangue para a purificação dos pecados, a purificação da lepra. O pássaro solto, vivo, simboliza a ressurreição de Cristo e a liberdade que ele traz aos que são purificados por seu sacrifício. A água corrente pode ser associada até mesmo ao Espírito Santo ou à purificação espiritual que vem através de Jesus. A purificação do leproso. A lepra na Bíblia é frequentemente associada ao pecado por sua natureza contaminante e isoladora. Assim como a lepra afasta as pessoas da comunidade, o pecado separa os seres humanos de Deus. Então, o ritual de purificação do leproso pode ser visto como uma metáfora da salvação, da redenção que Jesus Cristo traz, removendo a impureza do pecado e restaurando o relacionamento entre Deus e a humanidade. Temos também, na questão do sacrifício e do sangue, mostrando que para a purificação o sangue é usado, o que é um tema central na teologia cristã. No Novo Testamento, o sangue de Jesus é visto como um meio definitivo de purificação e perdão de pecados. O sacrifício de animais no Antigo Testamento, como nós vemos em Hebreus, aponta para o sacrifício definitivo de Cristo na cruz, que não precisa ser repetido. A restauração do leproso à comunidade, ela é realizada após o ritual, simbolizando a restauração do relacionamento com Deus e com os outros. Isso pode ser visto como uma prefiguração da reconciliação que Jesus traz, não apenas entre os seres humanos, mas também entre a humanidade e Deus. E para encerrar, a figura do sacerdote. No ritual, o sacerdote desempenha um papel central como mediador entre o leproso e Deus. Na fé cristã, Jesus é visto como sumo sacerdote definitivo. Nós vemos também isso em Hebreus, que intercede por nós e nos reconcilia com Deus. No capítulo 15, nós temos um capítulo dedicado à impureza dos fluxos corporais. Veja como Levítico é avançado, né? Porque existe toda uma preocupação com os líquidos do corpo, com os fluidos do corpo. Por exemplo, fala sobre secreções anormais do corpo, né? Talvez alguma ferida, algum pus, que tornavam o homem impuro, exigindo um período de purificação e sacrifícios. Até mesmo aquela pessoa que entrava em contato com esses fluidos era obrigado a se purificar e era considerado imundo, quer dizer, tinha que ficar isolado até o final da tarde. Em relação à ejaculação e às relações sexuais, também, após a emissão do sêmen e uma relação sexual, o homem e a mulher ficavam impuros até a noite, exigindo que eles se banhassem. Olha que interessante, né? A ideia era a limpeza, era o cuidado higiênico, né, que era considerado também uma forma de purificação. E os fluxos femininos, como a menstruação e algumas doenças também relativas a sangramentos,
são mencionados. Durante a menstruação, a mulher ficava impura por 7 dias, e qualquer contato físico ou com as suas roupas também faziam com que as pessoas que tivessem algum tipo de contato também se tornassem impuras, tivessem que se banhar e ficar até tarde também isoladas. E quando se tratava de fluxos anormais, no caso da menstruação, requeria um ritual específico de purificação. Esse texto é interessante, né, porque facilmente nós lembramos da passagem da mulher que tinha um fluxo de sangue, a mulher hemorrágica, que toca nas orlas dos vestidos de Jesus e imediatamente o fluxo é estancado e aquela mulher, ela até é exposta, né, por Jesus mesmo, para mostrar que ela estava curada, que ela estava livre, porque sobre ela recaía essa terrível maldição de ser uma mulher impura a todo instante. E, claro, uma mulher discriminada socialmente. E Jesus Cristo, então, cura aquela mulher, não só no aspecto físico, mas também, até mesmo insere ela novamente naquela comunidade, agora como uma mulher com a saúde normal. Então, um texto maravilhoso também, que a gente lembra imediatamente dessa lei em Levítico. O que nós podemos perceber é que Deus estabelece princípios de santidade em todas as áreas da vida, e incluindo até o próprio corpo. Aliás, o nosso corpo é chamado de templo do Espírito Santo. Os cristãos, principalmente os cristãos evangélicos, até mesmo são radicais em relação aos vícios, e justamente pelo mal que os vícios fazem ao corpo, que é o templo do Espírito Santo. É claro que a gente, nesse mundo, a gente consome vários alimentos que são consumidos de forma descontrolada, também fazem mal para o corpo. É importante a gente estabelecer uma teologia de cuidado do corpo, né? Porque afinal de contas, se é o templo do Espírito e nós temos uma missão sobre a terra, que é utilizar a nossa vida para testemunhar da graça e do amor de Deus, quanto mais tempo a gente estiver aqui, mais pessoas nós alcançamos e mais pessoas nós podemos abençoar. A impureza temporária ensina sobre a necessidade de restauração e também comunhão contínua com Deus. E retomando, texto que é um texto do Evangelho de Marcos, capítulo 5, no Novo Testamento, Jesus cura uma mulher com fluxo de sangue, mostrando que ele é a fonte da verdadeira purificação. Que Deus nos abençoe e que nós possamos meditar profundamente sobre os efeitos do pecado e também da maravilhosa graça de Cristo Jesus, que derramou seu sangue para nos purificar e nos redimir de todo pecado. Que Deus abençoe a todos.